E seguindo, então, falando agora sobre os tipos de indexação, nós temos tipos de indexação observando diferentes aspectos para criar essa classificação, né, ou essa tipificação da indexação. A indexação observando o grau de profundidade, ou seja, o que ela considera em termos de abordagem, né, o documento ele tem um grau de profundidade, ele aborda um assunto em diferentes níveis de profundidade, ele pode abordar em diferentes níveis. E a indexação, ela vai também poder abordar o assunto que é analisado no documento em diferentes níveis. E aí a gente tem a indexação exaustiva, que já foi aí bastante comentada, né, que tem a ver com o princípio de exaustividade, que tem a ver com a recuperabilidade e que tem uma relação intensa com a quantidade de termos atribuídos. Então, a exaustividade, ela vai empregar termos o suficientes para abranger o conteúdo completo do documento. Então, uma indexação exaustiva é uma indexação que considera todos os assuntos abordados no documento. A indexação genérica, ela já é uma indicação geral do assunto do documento. Os pontos de acesso ao documento são limitados. Onde a gente encontra uma indexação genérica? Em bibliotecas públicas é muito comum. Quando eu não tenho profissionais dedicados, né, a quantidade profissional suficiente numa instituição e vai ser feita uma indexação apenas para garantir alguns pontos de acesso àquele documento no momento da busca, é muito comum adotar uma indexação genérica, né? A indexação genérica ela é mais barata, ela é mais rápida. Eu identifico os principais assuntos e defino alguns pontos de acesso. A análise ela é muito mais rápida, a definição dos termos e descritores também é mais rápida. Então, a indexação genérica, ela tem ali um acesso limitado aos documentos e a indicação dos principais assuntos. A indexação seletiva, ela tem uma quantidade menor de termos, porém, são focados no conteúdo temático que interessa à instituição, né, à unidade de informação e os seus usuários. Então, ainda que um documento fale de 3 assuntos com a mesma profundidade, eu escolho indexar um assunto que é o assunto que interessa o meu usuário. Ah, mas isso acontece? Acontece muito. Tá? Então, a indexação seletiva ela tem o foco naquilo que interessa o usuário. E aí a gente tem documentos que vão abordar diversos temas, mas eu estou preocupada com o meu usuário que se interessa pelo tema A, né, ou pelo assunto A, e eu vou usar descritores que estejam ali cumprindo com a representação daquele assunto que é interessante para o usuário. Então, observando o grau de profundidade, a gente tem esses 3 tipos de indexação. Observando o sistema utilizado, e eu já falei isso um pouco com vocês, nós temos a indexação manual, realizada por seres humanos, a automática, realizada por computadores, e a mista, que é a junção desses 2 tipos. Né? Abordei isso com vocês na aula passada, falando um pouco do processo de indexação e da prática da indexação. E quanto à orientação da indexação, a gente tem a indexação que é voltada para o usuário, né? Ou seja, o meu foco é o interesse do usuário, o vocabulário que ele usa, a maneira como ele vai buscar as informações, o meu foco é completamente o meu usuário. Então, eu excluo todos os assuntos que não interessam ao meu usuário, todos os assuntos todos os termos que não são utilizados pelo usuário. Eu transformo um conceito que eu identifiquei na análise num termo da maneira como o meu usuário usa. Então, eu encontro um determinado termo ao analisar o documento, e na etapa de tradução, eu uso o termo que é mais adequado para o meu usuário, né? O termo que o meu usuário utiliza.
Então, o meu foco é total o usuário. É bem comum indexação voltada para o usuário em unidades de pesquisa, né, unidades de informação altamente especializadas, centros de documentação, né? Então, geralmente, essas instituições mais especializadas, elas procuram uma indexação mais voltada para o usuário. A indexação voltada para o problema, né? Ela é voltada para o documento, para o conteúdo. Então, eu me preocupo mais em reconhecer o problema, a maneira como ele é tratado, né? A abordagem feita pelo autor daquele tema, e aí eu vou fazer uma indexação com esse foco, a maneira como o documento apresenta um determinado tema. E aí eu vou ter, por exemplo, é comum que eu tenha vários assuntos que tratam o mesmo tema e que cada um vai ter uma indexação razoavelmente diferente, porque a minha preocupação é em focar na maneira como aquele tema é abordado pelo autor. Então, é um pouco diferente. E a indexação que é focalizada na novidade sobre o tema. Aí é algo também bastante interessante, né? Então, por exemplo, a novidade sobre um tema significa reconhecer apenas os acréscimos que são feitos sobre uma determinada temática. Então, pode ser também uma instituição bastante especializada, e a indexação focada na novidade vai se preocupar muito com a especificidade e com a indicação de novos resultados que são atingidos naquele tema. Com bastante frequência, essa indexação focalizada na novidade sobre o tema, ela permite a atualização dos usuários sem necessariamente o usuário se aprofundar e fazer leitura completa do documento. Então, ela indica todas as novidades, o que tem de recente, o que foi discutido pelos autores nos eventos, nas publicações, nos sites, nos blogs. Então, ela tem essa preocupação em indicar o novo na indexação, sem fazer com que o usuário, para estar por dentro do que é novo sobre um tema, precise ler completamente os documentos. Então, é uma indexação bastante interessante, utilizada, por exemplo, em editoriais e revistas, ou, por exemplo, quando a gente recebe uma newsletter que traz ali umas novidades sobre um determinado tema que nos interessa. Eu tenho interesse em cinema, vou assinar uma newsletter que vai me mandar por e-mail um conjunto de informações ali sobre cinema toda semana. A construção daquela newsletter passa pela indexação de documentos observando as suas novidades. E aí eu vou ter termos que representam essas novidades sobre o assunto. Então, não tenho a preocupação em registrar o assunto cinema, por exemplo, mas em registrar os filmes que ganharam o Oscar na indexação daqueles documentos, tá? Só fazendo aí uma analogia para vocês compreenderem esse tipo de indexação. E aí, para a gente finalizar, né, uma frase que nos faz pensar um pouco, que é o fato de que não é coerente a expectativa de que o indexador seja capaz de reconhecer problemas e aplicações que não foram afirmadas pelo autor. Então, o autor tem absoluta liberdade para escrever um documento, seja ele técnico, científico, seja um vídeo, seja uma pesquisa acadêmica, um artigo, uma tese. O autor ele tem liberdade para escrever o documento. E o indexador, ele não necessariamente vai ter bagagem o suficiente ou condições de reconhecer aquilo que não está expresso no documento, que exige uma interpretação subjetiva por parte de quem lê. Então, como o autor tem essa liberdade, naturalmente, a sua obra ela vai ser um diálogo com o seu público-alvo. E o público-alvo do autor não é o indexador.
Então, nem sempre esse diálogo e reconhecimento daquilo que está implícito, ele vai ser possível por parte do indexador. E é claro, a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que procurar se aprofundar, se especializar na temática, até recorrer a outras pessoas que dominem o assunto ou outros indexadores, mas a gente tem que ter essa clareza, né, de que aquilo que não for afirmado pelo autor não é passível de interpretação e indicação de assunto pelo indexador. Então, apesar da gente ter ciência de que a gente deve driblar observando esses princípios que eu falei na aula de hoje e atento aos tipos de indexação que podem ser realizados, a gente não tem que ter a expectativa de que o indexador seja capaz de reconhecer aquilo que não está colocado de uma maneira clara pelo autor. Então, agora, aqui está a nossa bibliografia. Basicamente, o livro do Lancaster, os capítulos que vão ser utilizados para a nossa próxima atividade, eles são essenciais sobre essa temática. Mas aqui tem outras bibliografias também importantes. Agora, para a gente completar, vamos só voltar rapidamente aqui no nosso Mentimeter. Vou colocar aí mais uma questãozinha para vocês. Vocês escolheram aí quem vocês são no nosso pequeno jogo. Teremos 2 questões. Tá, vamos lá, mais um segundinho para quem ainda não entrou. Adoro as imagens, são muito bonitinhas. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. A indexação voltada para o usuário, ela deve ser seletiva ou ela deve ser exaustiva? 5 segundos. Muito bem, a maioria de vocês acertou. A indexação voltada para o usuário, ela deve ser seletiva. Tá? A indexação exaustiva, ela pode atender um número grande de usuários, porque ela aumenta a recuperabilidade. Mas o foco dela, da indexação exaustiva, não é o usuário. Tá? O foco dela é cobrir a totalidade de assuntos presentes no documento. Então, a indexação voltada para o usuário é a indexação seletiva. Vamos lá para mais uma questão. Vamos ver como é que está a pontuação de vocês aí primeiro. E vamos para a nossa próxima questão. Qual desses tipos de indexação acarreta maior índice de revocação? Muito bem, a indexação exaustiva. Boa parte de vocês acertou. E aí um comentário, bom que ninguém escolheu a seletiva, mas um comentário sobre a indexação genérica. O uso de termos mais gerais, ele permite que um documento seja recuperado por mais pessoas, sim. Mas a indexação genérica, ela é o reconhecimento dos principais assuntos. Tá? Ela vai, geralmente, como a indexação, como reconhecimento dos principais assuntos,
muitas vezes envolve uma generalização, né? Ou seja, fala pontualmente disso, disso e disso. Então, significa que fala desse assunto mais geral. Né? Então, para dar um exemplo na prática, como funciona. A gente reconhece ali pequenos assuntos que fazem parte de um assunto maior para fazer a indexação genérica. Então, a gente acaba definindo termos mais genéricos. Mas o propósito da indexação genérica é reconhecer esses principais assuntos. Então, eu tenho um conjunto de termos na indexação genérica muito menor do que na indexação exaustiva. E aí, então, o que isso significa? Que se eu tenho menos termos, eu tenho menos chance de acesso. A indexação exaustiva, ela tem todos aqueles termos mais genéricos que estão presentes na genérica e muitos outros. Então, por isso, ela é a indexação que acarreta o maior índice de revocação, ou seja, a maior recuperabilidade do documento. Tá? Então, só para comparar aí as duas.